Dívidas, risco de transfer ban e muita incerteza sobre o futuro. Assim caminha o Corinthians. O clube divulgou o balancete financeiro do mês de julho. 103 milhões de reais de déficit. Mais uma vez, gastou mais do que arrecadou. Com isso, a dívida chega a 2 bilhões e 700 milhões de reais. Quase um quarto desse valor se refere ao estádio. O resto se divide em dívidas com bancos, impostos, direito de imagens de jogadores, além das pendências com outros times. Por falar nisso, o Timão vive mais um período sem poder inscrever jogadores. O clube sofreu um transfer ban da FIFA pela dívida de 34 milhões de reais com o Santos Laguna, do México, pela contratação do zagueiro Félix Torres. A punição cai se as partes chegarem a um acordo, mas não parece que isso vai acontecer tão rapidamente. E a coisa pode ainda piorar. O Corinthians pode sofrer mais sanções por uma dívida com o paraguaio Matias Rojas. Isso sem contar as pendências com os clubes que negociaram Garro, Maicon, José Martínez e Charles com o Timão. Além disso, segue a investigação em relação aos gastos nos cartões corporativos por gestões anteriores. Nesta última semana, a Comissão de Ética e Justiça do Alvinegro solicitou à diretoria financeira as faturas dos cartões corporativos, de janeiro a julho de 2018, período inicial da última gestão de André Sanches, que estavam faltando. O Ministério Público não cobrou o clube, porque acredita que terá acesso a essas faturas por meio da quebra de sigilo bancário. Tanto a Comissão de Ética como o Ministério Público consideram essencial a investigação dessas faturas. Soma seus problemas políticos e financeiros à instabilidade do time em campo. Eliminado da Libertadores e da Sul-Americana, o Timão oscila e não consegue engrenar no Brasileirão. Em 27 jogos do Campeonato Nacional, a equipe comandada por Dorival Júnior sequer conseguiu 2 vitórias seguidas. Fora os problemas com lesões. O técnico só teve o trio formado por Memphis Depay, Rodrigo Garro e Yuri Alberto disponível em um jogo do Brasileirão, no empate por 1-1 contra o Fortaleza, em agosto. O Timão ainda corre risco de rebaixamento, mas pode sonhar com o Libertadores se tiver uma sequência de bons resultados. A esperança de mais um título na temporada fica por conta da Copa do Brasil. A equipe está na semifinal e vai enfrentar o Cruzeiro, mas esse confronto vai acontecer só em dezembro. Até lá, o foco é total no Brasileirão. E sem previsão de reforços, como aconteceu no ano passado. Afinal, tem muita conta que ainda precisa ser paga no Timão. Vamos lá. É o Mário Garcia, o off maravilhoso, matéria incrível. Começo com você, Quesada, da matéria e de tudo que está acontecendo no Corinthians em relação aí a essa... que a gente estava conversando no meu camarim, 2 bilhões e 700 milhões. Sabe quem deixou essa... Não vou ficar sentado não, que é falta de respeito. Sabe quem deixou essa bronca toda? Mário Gobi, Roberto Andrade, Duílio, Andrés e Augusto. 5 presidentes. E agora o Osmar Stabile, por incrível que pareça, um cara que eu não acreditava que pudesse ser um bom administrador, não entende muito de futebol, mas ele é o único cara desses 5 que está tentando, de alguma forma, fazer alguma coisa e que é muito difícil. Só para vocês terem ideia, todas as ações trabalhistas que o Corinthians teve, todos os jogadores que perderam, tudo que aconteceu vem da renovação e transparência e do Augusto Melo, que por 2 vezes, pela primeira, perdeu a primeira eleição por causa de 100 votos dos vitalícios, certo, Marília? E agora, na última eleição que ele ganhou, ele deu de lavada do André Negão, que era a única chance do Andrés, porque o Andrés colocou Roberto Andrade, colocou Mário Gobi, colocou Duílio e não tinha outro que não colocou outra vez. Se colocou 2 vezes e aí colocou André Negão e aí foi a grande chance do Augusto Melo ser o presidente, porque os 1.400 votos eles têm todas as eleições. 1.400, não sei se vai ter agora em 2026, não sei se vai ter. E o Augusto ganhou e o Augusto foi pior ou igual a todos eles. Quesada. Você fez a leitura aí, craque, há uma dívida absurda de 2,7, mas há um time de futebol que precisa ser cuidado, né? E essa é a grande arte, como cuidar dessa dívida e ao mesmo tempo cuidar do time. O time não pode ir para a segunda divisão, precisa ter um time no mínimo decente para conseguir brigar por alguma coisa. Já estou projetando a próxima temporada. Acho muito difícil a situação do Corinthians, acho que uma SAF, eu não queria uma SAF, mas eu acho que a SAF pode ser um caminho. E com tudo isso, ganhou o Paulista, só perdeu um jogo, tá na semifinal do campeonato da Copa do Brasil. Ano passado, acho que teve também, depois também quase que ganhou final contra o Flamengo, nos últimos 3 anos. E pra mim, o Corinthians é o campeão da Copa do Brasil. Eu também, é meu palpite também. Bom, então, você imagine, com todo esse rolo, o Corinthians ainda se coloca... Ele pode fechar o ano como o melhor entre os paulistas. Se o Palmeiras não ganhar a Libertadores do Campeonato Brasileiro, que coisa louca. Ele pode fechar o ano campeão paulista. Mas a que preço? Então, o problema é o seguinte, né? É preciso fazer o que o Flamengo fez com Bandeira de Melo. Eu não sei quem é esse cara. Esse cara estava lá, que era o Fred Luz. Quando ele falou alguma coisa de SAF, o que fizeram? Tiraram até a sala que o cara tinha lá. Um puxadinho para ele não dar mais nenhuma ideia. Porque não interessa pro clube a SAF. Pro clube não interessa. Pro clube. Quer o José?
Eu não sou otimista com relação ao Corinthians, não. Eu acho que Eu tô com medo, viu? Esses problemas administrativos do Corinthians, eu não vejo solução imediata, e eu acho que se criarem uma SAF, já vai ser uma SAF carimbada, que essa turma toda que está aí por trás vai continuar mandando e vai continuar estragando a vida do Corinthians. Acho que tem condições de vencer sim a Copa do Brasil, o que pode, de uma certa forma, camuflar todos esses problemas administrativos. O Corinthians é um time que precisa acontecer o que aconteceu no Cruzeiro, tem que passar limpo. Só que o Cruzeiro sangrou muito e deu sorte de pegar agora um cara que é dono da SAF e que realmente é cruzeirense, que realmente gosta do Cruzeiro. Mas o Corinthians, ele pode errar. O Corinthians não tem ninguém. Sabe? Não tem, esse é o problema. E essa turma aí que você falou, esses presidentes, Andrés e tal, esses caras estão enraigados lá dentro. Esses caras não vão sair agora, não vai falar, sai. Não. Eles vão continuar mandando, eles vão continuar aprontando. O Corinthians é muito bom para esse povo. Só para esse povo. Godoy, pode continuar falando, Cascão. Godoy, vou deixar você por último, Marília. Craque Neto, o Corinthians é muito grande. Grande, inclusive, em quantidade de pessoas que, no meio deste grupo, dessa quantidade, tem pessoas competentes. O problema é conseguir entrar, conseguir assumir o poder. O Augusto conseguiu. Mas o Augusto, ou ele estava já previamente... Sabe o que o amigo falou para mim, eu acho que é verdade? Acho que os caras não aguentavam mais o Andrés e não aguenta porque perdeu a força política, não tem mais a força política. Pode estar com quem quiser, com segurança, com o chefe de segurança, com o Ronaldo, o Fenômeno, pode estar com quem quiser, né? A gente tem que estar com Deus, Nossa Senhora Aparecida hoje. Ele não tem mais a força que tinha, não. Aí os caras falaram assim, não aguentamos mais. Pode ser. Aí foi uma opção. Sabe uma opção? Pode ser, a gente fez foi uma coligação de forças de oposição. Para mim foi isso. Um poste seria o presidente. Isso. Mas se o candidato deles fosse melhor do que o que foi apresentado, eles continuariam no poder. Sim, certamente. Pode ser. Eles continuariam Talvez no poder. se o Andrés fosse candidato, Certamente. a conversa seria Eles outra, continuariam junto no com o poder. Augusto. E eles não querem perder o poder. E pelo sistema que se chega ao poder lá, eles sabem como fazer. Então é muito difícil amputar essa ligação. Não, o Cascão, sabe o que você faz? Para os donos da bola essa semana, você pega todos os caras. Quem é o presidente do CORE? Quantos anos ele está lá? O presidente do conselho? Quantos anos está lá? Quantos anos os diretores e vice-presidentes estão lá? Há mais de 50 anos. Será que não precisa ter uma renovação, não do presidente, mas de uma estrutura? Claro. Sem dúvida. É óbvio que é isso, gente. Sem dúvida, sem dúvida. É óbvio, então, é uma estrutura. Será que se entrar uma pessoa e se mudar esse sistema, né, com o Capitão Nascimento, aí você muda esse sistema, eu acho que não precisa de SAF. Sem isso, só uma SAF salva, no meu entendimento, Marília Ruiz. Neto, eu acho que o Corinthians chegou numa situação inviável. Eu concordo com o Quesada, no que ele diz. O Corinthians precisa de alguém como Bandeira de Melo. Precisava há 10 anos atrás. Agora, só uma pessoa como Bandeira de Melo não resolve o que o Corinthians é. Eu acho que são o que é necessário, na minha opinião, uma conjunção de ações paralelas para que o Corinthians tenha alguma viabilidade. Uma delas, isso é uma coisa que eu penso desde sempre, e poucas pessoas, de verdade, poucas pessoas gostam mais do Parque São Jorge do que eu. Fui criada no Parque São Jorge desde que eu nasci. Eu frequento o Parque São Jorge, sou sócia do Corinthians. Meu avô frequentava, meu pai frequentava, meu irmão jogou no Corinthians muito tempo, mas meu irmão mais novo jogou no Corinthians. Eu frequentei o Parque São Jorge desde que eu sou muito pequeno. Mas o Parque São Jorge não pode ser dono do Corinthians. O Corinthians tem que ser dono do Parque São Jorge. Então, uma cisão entre o que é o clube e o que é a instituição Corinthians. Verdade. O Corinthians tem bens, tem o CT, tem o estádio, tem isso, tem ônibus, tem isso, tem jogador. O Parque São Jorge é importante. Vou repetir, eu adoro o Parque São Jorge. Ele tem uma coisa simbólica, a biquinha, o São Jorge, os bustos dos jogadores, a fazendinha, tem histórias infinitas no Parque São Jorge. Mas o Parque São Jorge e 300 conselheiros não podem ser donos do Corinthians. O Corinthians foi fundado no Bom Retiro. O Corinthians foi fundado por operários. O Parque São Jorge, 300 pessoas, não podem ser donos do Corinthians. Então, o Corinthians, a primeira coisa, ele precisa dividir o futebol do resto. E acho que o futebol pode ser gerido, sim, por dinheiro, não, uma Safiel ou qualquer coisa parecida. Porque o Corinthians vai precisar de dinheiro, mas o Corinthians é maior do que isso. A ideia do que é Corinthians não pode ser restrito ao que é o Parque São Jorge. E eles vão ter que perder os anéis para não perder os dedos, porque eles vão ter que sair. Eles vão sair via Ministério Público, eles vão sair na pressão da Gaviões, eles vão sair. E vou falar uma coisa, a hora que vocês verem o que vai acontecer no cartão corporativo, que é muito pior do que um erro meu em relação a um título, viu? É muito pior um cartão corporativo de Tadala, Baby Bliss. Então, sabe o que vocês têm que fazer? Foca o canhão. Vocês aí, aqueles que são lixo, aqueles que não são, aqueles que pensam diferente de mim, foca o canhão. Sabe aonde tem que ser? Não é pra ter like. Não é pra ter 20 mil coisas, 30 mil. E em conjunto, quem é corintiano, então, foca o canhão pra lá, pros 300 caras que manda lá. É isso aí. Foca o canhão pro presidente do conselho. Foca o canhão pra lá. Não queira focar o canhão pra desviar, pra ter like.
tá? O Memphis arrebentou nos 2 jogos, hein? Um gol em cada jogo. Ó, arrebentou, tem que jogar desse jeito. 4-0 Tem que jogar desse jeito quarta-feira. Rapidinho. Você ficou assistindo o jogo que Eu assisti hoje. por causa do Memphis? Não, assisti porque eu tava em casa. Não, eu acabou com a tava no Finlândia. Pacaembu. Em 40 minutos, 2 assistências e um gol. Agora ele é o maior artilheiro, eu o maior assistente da história. Você poderia jogar tudo Holanda por causa do Memphis. Não, Theo, não Assista fez isso futebol. não. Eu só assisti, particularmente, porque tava passando um jogo deles lá. E aí eu fiquei rodando também. Eu gosto de Patrulheiros da Natureza, que eu assisto pra caramba. O cara pegou um peixe. 30 centímetros. Se for 37, ele tá preso. Aqui mesmo? os caras fazem o quê? Pega de metro. Os caras pegam de metro. Então vamos lá. O Memphis vai jogar no Corinthians, Se né? não tiver enfaixado, né? Que a torcida espera que ele não venha com nenhum edema, né? Porque Será O que ele Corinthians vai- tem 5 será que ele joga desfalques. quarta? Além dos machucados, o Corinthians tem 5 desfalques no jogo da Hugo quarta-feira. Souza tá fora, Hugo Bidu tá Souza, fora. Romero, Bidu. O Garro pode voltar, Garro hein? pode voltar. Ô, o Garro Vitinho. pode O voltar. Hugo Souza pode ser titular terça-feira no Brasil. Acho que vai jogar. Sim, será titular. Acho que ele vai jogar. Vai ser titular. O que é muito legal pra ele. André Ramalho também volta. Amanhã tem jogo, tem Bora Brasil. Ô, Rascão, a partir do próximo domingo eu quero todos os programas. Bora Brasil, com o Felipe. Depois tem Renata Fã. Depois tem Eu nos Donos da Bola. Depois tem Brasil Urgente, Jornal da Band, pra arrebentar a boca do balão. E agora entra esse quarteto. Nunca os 4 em Ilha Bela, em Maresias, fumaram um cigarro de maconha. Nunca. Acredite quem quiser. Mas Porque, as sabe o que eles gotinhas? falavam? E as gotinhas? E a gente vai no Debrecha agora, parabéns aí, eu faço a todo mundo aí. Vocês todos vão lá comer aquela fraldinha, aquela picanha. Então, Tatolinha, E aí, Fel, qual a sua expectativa para o futuro do nosso Corinthians? Corinthians está numa crise sem fim. A pior da história. Não tem comparação àqueles que falam que 2007 foi ruim, o início ali de 2008, aquele ano de 2008 para se reerguer, os anos que vieram depois, não tem como. Realidade do Corinthians hoje é muito delicada. E você vê que os próprios comentaristas falando, é difícil achar uma solução, um caminho. O único caminho que eu vejo, eu acho que não é nem SAF, Safiel, não é nem trocar presidente, é fazer uma limpa dentro do Corinthians. E se não for eles que vão fazer essa limpa lá dentro, Ministério Público. Começando por Andrés Duílio e mostrando, usando eles de exemplo para mostrar o que vai acontecer com aqueles que continuarem roubando dentro do nosso Corinthians. Não tem como o Corinthians sair dessa situação se esses caras continuarem lá dentro. A limpa tem que ser feita. E se o Ministério Público não conseguir fazer tudo, é o que o Neto falou. É a gente aqui na internet, TikTok, Instagram, YouTube, as torcidas organizadas, é indo no CT, é indo no Parque São Jorge cobrar por mudança. Porque antigamente as coisas não chegavam até nós. E hoje com a internet, tudo tá vindo à tona e só por isso tá tendo essa investigação contra Andrés e Duílio. O único caminho é esse, é limpar esses caras lá de dentro. Deixa a sua opinião nos comentários, se inscreva no canal, fortaleça com o like de sempre. O que você achou das partidas de Memphis Depay? Apesar um gol ali de pênalti, né? Mas jogou muito, não deu cavadinha no pênalti, né? Por que será? Por que não deu cavadinha no pênalti, Memphis Depay? Agora é ver se nessa volta aí pro Corinthians ele decide jogar sério, jogar bola, porque o time precisa dele, principalmente pelo que ele ganha e pelo tamanho do jogador que ele é. Até o próximo vídeo, fiel. Valeu!